Quero saudar Sua Excelência, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, em nome do setor bancário, do setor financeiro, aqui também representado pelo meu colega de setor, Pedro Guimarães. Quero saudar os ministros de Estado aqui presentes e o faço na pessoa do dileto amigo Rogério Marinho. Muito bom reencontrá-lo aqui neste evento. Também tenho a satisfação de voltar a Brasília e rever amigos, ministro Levi, ministro Rosário, ministro Onyx aqui presente, ministra Tereza. É uma satisfação muito grande poder retornar à capital após aqui ter, por quase 18 anos, atuado no Banco Central. Participar de um evento como esse, senhor presidente, senhores ministros, nos convida a nos lembrarmos qual era o cenário em que nos encontrávamos no início da pandemia. As projeções que tínhamos para o PIB eram dramáticas. Algumas projeções sinalizavam uma contração entre 10% e 15%. As projeções para o desemprego chegavam a casa superior a 20%. E alguns diziam que a retomada da economia somente aconteceria no final de 2021 ou até mais para frente. Esse pessimismo se disseminou, tomou conta dos mercados, a Bolsa de Valores caiu para 63 mil pontos, o dólar foi cotado a quase R$6 e o risco Brasil chegou a 383 pontos. Muitas empresas ficaram pelos caminhos, milhões de empregos foram perdidos, mas hoje estamos aqui para lançar um programa que não é um programa qualquer, é um programa de investimento, é um olhar para frente, não é um olhar mais para trás. Eu tenho o sentimento, e represento aqui o setor bancário como presidente da FEBRABAN, de alívio, de alento. O Brasil teve, mais uma vez, uma enorme capacidade de superação para enfrentar os severos efeitos que a crise de saúde gerou na nossa economia, que já vinha em recuperação, mas foi alcançada como todas as economias globais. Quando nós olhamos hoje para as projeções, por exemplo, do PIB, nós temos algo em torno da metade daquilo que se vislumbrava, 4%, 5%. Eu sou daqueles que me insiro entre os mais otimistas. Eu acho que nós vamos ter uma contração ainda menor. Estamos aqui num cenário que eu diria alvissareiro. Nós já enxergamos sinais melhores de retomada da economia, aumento na confiança dos empresários, dos consumidores. Alguns setores têm voltado de forma significativa, como o varejo, a indústria, o setor de serviços de forma mais modesta, porque foi muito atingido, mas também tem voltado. E o mercado de trabalho voltou a gerar postos e vagas, como aconteceu agora no mês de julho, depois de 1,5 milhão de vagas perdidas. O que aconteceu de lá para cá? O que houve de março para cá? Talvez seja melhor o seguinte: quem foi que ajudou o Brasil? Nós, muitos dos atores estão aqui presentes. O governo, o Congresso aqui representado, a sociedade aqui representada. Nós conseguimos superar a fase mais aguda da crise. Eu estou seguro que foi essa atuação coordenada entre governo, Congresso e sociedade que nos trouxe para um patamar de retomada da economia. Talvez valha a pena rapidamente mencionar 3 grandes frentes de atuação coordenada. A primeira delas foi uma frente de atuação do Banco Central. O Banco Central foi ágil, o Banco Central foi eficaz, foi eficiente, proveu liquidez, manteve o setor bancário capitalizado para irrigar a economia. Aqui eu dou o testemunho de um trabalho excepcional do ministro Roberto Campos Neto. Isso se deu, houve muita demanda por crédito. Os dados que nós dispomos nos mostram que a demanda por crédito, no período mais severo da pandemia, subiu
entre 5 a 10 vezes mais do que períodos normais. Isso se deu em razão da incerteza que nos pegou a todos da noite para o dia. A segunda frente que eu menciono é uma frente de transferência de renda e também de programas de manutenção do emprego. Foi uma frente muito importante. Eu diria aqui que houve uma combinação muito engenhosa. De um lado, a necessidade de proteger as famílias, de proteger as pessoas, e de outro lado, um instrumento para manter a economia viva, para que nós pudéssemos, então, mais à frente, enxergar a retomada que estamos enxergando agora. Os números dos programas emergenciais, dos programas de manutenção de emprego, são absolutamente superlativos. Aqui eu quero fazer um registro do trabalho excepcional, profissional, do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que soube resgatar o papel social dessa grande empresa formada por grandes brasileiros. Outro programa também muito importante foi o programa emergencial de manutenção de emprego. Nós já tivemos mais de 11 milhões de empregos que foram mantidos. Algo inédito quando nós comparamos com outras economias. E a terceira frente é uma frente que toca o setor financeiro. A frente de crédito. O setor bancário, presidente, não faltou ao país. Nós não faltamos ao Brasil. Nós concedemos 1,5 trilhão de reais de crédito. Só em novos créditos foram 1 trilhão de reais. Isso mostra a nossa sensibilidade, mostra o nosso compromisso, o nosso sentimento de brasilidade com esse país que precisa ter uma retomada rápida da economia. O comportamento do nosso mercado de crédito fluiu. Nós já temos agora patamares pré-crise. O Brasil foi um dos poucos países do mundo em que o crédito cresceu durante a pandemia. Para as empresas, com recursos livres, os bancos concederam 45% a mais de crédito, quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado. Portanto, mais uma vez eu enfatizo, nós do setor financeiro e bancário não faltamos para com o nosso compromisso de soerguer a economia brasileira. Os bancos brasileiros também se engajaram nos programas de crédito do governo. Aqui eu quero ressaltar o discernimento que o governo teve ao compartilhar risco de crédito. Era muito complicado que os bancos assumissem o risco de crédito da economia, isso não poderia ingressar nos balanços dos bancos. Os bancos precisavam continuar saudáveis, robustos, resilientes, para que tivéssemos uma retomada mais rápida, mais célere da economia. E o programa Casa Verde e Amarelo vem exatamente em linha com que o governo federal, o Congresso e a sociedade, de forma coordenada, vem atuando desde o início. Eu quero aqui cumprimentar de forma muito especial o ministro Rogério Marinho por essa iniciativa louvável. É uma iniciativa que vai nos colocar no patamar de transição. A construção civil é um setor importantíssimo e nós precisamos prestigiar esse setor que emprega, é um setor que tem uma capacidade de multiplicar, de alavancar do ponto de vista da economia. Portanto, agora estamos numa outra fase, numa fase de buscar investimentos, de coordenar investimentos públicos e privados para que o Brasil possa retomar. E o setor bancário, em relação a esse programa Casa Verde e Amarelo, nós fomos procurados pelo ministro Rogério Marinho. Há um fundo que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Esse fundo tinha recursos que não estavam sendo utilizados, cerca de 500 milhões de reais, e os bancos se dispuseram a fazer uma doação das suas cotas desse fundo para poder fazer frente ao programa de regularização fundiária e de melhorias e de reformas para a população de baixa renda. O foco aqui é um foco, de um lado, proteger as famílias mais vulneráveis e, de outro lado, atrair investimento para que nós possamos ter uma retomada mais célere da economia. Eu quero aqui de público, ministro, dizer que Vossa Excelência já tem um de acordo dos bancos para que possamos fazer, então, a doação das cotas no valor equivalente a 500 milhões de reais para regularização fundiária e para melhorias e reformas. Com isso, eu encerro aqui essa fala, dizendo que nós estamos em outro cenário, o setor bancário está muito otimista com o país, nós precisamos agora entrar numa fase de reformas estruturais, o Congresso tem feito
feito uma contribuição muito grande e nós precisamos caminhar e o Brasil precisa que nós caminhemos juntos, governo, Congresso e sociedade. Muito obrigado.